Fortaleza perde jogo fora de casa contra o Vitória da Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Após esse jogo, o time chega a 3 jogos sem encontrar o caminho das vitórias. E aí, o time realmente largou o Campeonato Brasileiro? Vejam em instantes após a vinheta. Fala, espetacular, Ion. Quem tá falando aqui é o Emílio. Tudo beleza com vocês? Pois é, pessoal. O Fortaleza Esporte Clube conseguiu perder fora de casa contra a equipe do Vitória da Bahia pela rodada de número 36 do Campeonato Brasileiro. Com esse resultado, o time chega a 3 jogos sem encontrar os caminhos da vitória. Então, será que o nosso time realmente largou o Campeonato Brasileiro? Lembrando que o Fortaleza, tinha o objetivo de conseguir a vaga direta à fase de grupos, e com a vitória na Libertadores do Botafogo, o time conquistou esse acesso diretamente à fase de grupos. Mas aí o nosso time jogou muito mal, contra a equipe do Vitória. Tiveram vários erros individuais. O Tinga, o nosso capitão, Tite também. Rossetto não jogou nada bem, Pochettino não jogou nada bem. Então, assim, de um modo geral, o time não foi nada bem. Jogou contra a equipe do Vitória, que estava embalado, jogando em casa, buscando a permanência na Série A. E o Fortaleza acabou perdendo pelo placar de 2-0. De um modo geral, o time não jogou nada bem. O Vitória dominou as ações. O técnico Carpini do Vitória conseguiu envolver o Vojvoda e aí deu um nó tático, e mesmo assim só deu vitória nesse jogo da rodada 36, que ocorreu ontem às 18h30. Então a gente vai dar uma passadinha aqui para ver como é que foram as estatísticas, e a partir daí a gente vai analisar passo a passo. Vamos nessa aqui, pessoal. Então aqui a gente tem pelo site do SofaScore, algumas estatísticas em relação ao jogo entre Vitória da Bahia e Fortaleza. Como todos vocês viram, o jogo foi 2-0 para o Vitória. O Vitória conseguiu dominar as ações. Em relação à posse de bola, o Fortaleza até que teve uma posse de bola interessante, teve 71%, de posse de bola, mas foi uma posse de bola improdutiva. A equipe do Vitória da Bahia, mesmo tendo apenas 29% das ações do jogo, conseguiu sempre contra-atacar, ficava com a linha mais baixa, ou seja, fazendo com que o Fortaleza viesse ao ataque. Mas aí o time do Vojvoda, mesmo tendo essa posse de bola, foi meio improdutivo, A equipe do Vitória, mesmo com esses 29% de posse de bola, fez 5 arremates ao gol. Dentre esses 5, o time conseguiu fazer 2 gols, inclusive teve o terceiro que foi bem anulado. Ao total foram 19 finalizações do Vitória da Bahia contra 11. O Vitória também teve 7 escanteios e o Fortaleza teve 8 escanteios. O time do Fortaleza cometeu 10 faltas e a equipe do Vitória da Bahia conseguiu 13 faltas. E em número de cartões amarelos, o Vitória conseguiu 4 cartões e o Fortaleza conseguiu 3. Em relação às estatísticas do jogo, a gente viu que o Alejandro, o atacante, ex-atacante do Atlético Mineiro, ex-atacante do Red Bull Bragantino, e nessa temporada está fazendo uma excelente temporada para o Vitória da Bahia. Inclusive, atualmente, ele é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Ele conseguiu fazer 2 gols, graças no primeiro gol contra a falha bizarra do Tinga, e na segunda também foi mais ridícula ainda. O Tite foi recuar a bola para o João Ricardo, a bola bateu no morrinho artilheiro, bateu na canela do João, e aí o Alejandro só fez empurrar para dentro do gol. Foi um gol até parecido contra o jogo que o Vitória fez em casa contra a equipe do Corinthians, que o goleiro do Corinthians errou a bola, chutou o chão, a bola acabou sobrando para o jogador do Vitória. Enfim, foi bem semelhante. Outro fato negativo da equipe do Fortaleza, que a pior nota, de acordo com o SofaScore, foi do Juan Martín Lucero, com 6,5. Lucero não faz gols há mais de 100 dias. Outro destaque negativo também foi o volante Hércules, que até, inclusive, foi substituído no intervalo do jogo. O Vojvoda, pela segunda vez consecutiva, o substituiu no jogo passado contra o Flamengo. O nosso colega João Pablo Vojvoda acabou fazendo isso. Felipe Jonathan não mostrou nada que veio, com uma nota horrível. Tite também foi um dos piores, inclusive está fora do próximo jogo contra o Atlético de Goiás. E esse resultado, pessoal, que ocorreu frente ao time do Vitória, fez com que a maior parte da torcida ficasse ressabiada com o time,
questionando a qualidade do elenco, questionando alguns jogadores, né, que tiveram seus vínculos estendidos, no caso de Tinga, no caso de Tite, dentre outros jogadores. Enfim, então isso faz com que ele ligue seu sinal de alerta, porque a partir dessa derrota contra o Vitória da Bahia, Fortaleza chega a 3 jogos sem vitória, empatou com 2-2 contra o time do Fluminense, em seguida tinha empatado contra o Flamengo 0-0, e na rodada de ontem, na rodada 36, acabou perdendo do time do Vitória da Bahia pelo placar de 2-0. O Vitória jogou muito bem, foi superior no Fortaleza em todo momento, então de fato mereceu essa vitória. E isso liga o sinal de alerta, porque assim, ao que parece o time, ao meu ver, o Fortaleza, como já tinha garantido a classificação para a fase de grupos da Libertadores, era para ter tido uma postura um pouco mais diferente, né? Fortaleza entrou já com a postura mesmo, realmente time derrotado, que só tinha ido a Salvador para pegar um sol, para poder fazer uma mini férias, digamos assim. Mas aí esse resultado fez com que a maior parte dos torcedores, né, ficassem meio descontentes, achando que o Fortaleza, após essa classificação, né, para a fase de grupos da Libertadores, fosse aproveitar e tentar subir mais posições. Lembrando que antes do jogo do Fortaleza, o time do Flamengo venceu a equipe do Internacional e a partir daí nos passou na classificação. Então, o Fortaleza atualmente ele é o quinto colocado e a gente vai dar uma olhadinha agora, né, sobre essa questão da tabela do Campeonato Brasileiro após a rodada 36. Só um momento, vamos nessa aqui para vocês verem. Então a gente tem aqui a classificação do Campeonato Brasileiro após a rodada de número 36 se encerrar. O Botafogo está em primeiro lugar, que foi o atual campeão da Libertadores, venceu o time do Atlético Mineiro por 3-1 e ele tem 73 pontos, está 3 pontos à frente do Palmeiras, que é o segundo colocado. O Flamengo, com essa vitória em cima do Internacional, que conseguiu frear o Internacional, até que fim alguém conseguiu frear o Internacional, chegou a 66 pontos, ultrapassou o Fortaleza Internacional. O Internacional de Porto Alegre, com essa derrota fora de casa, no Maracanã contra o Flamengo, ficou no 65. E a equipe do Fortaleza, com essa derrota, né, frente à equipe do Vitória da Bahia, permanece com 65 pontos e caiu para a quinta posição. Logo na sexta posição, a gente tem o São Paulo, que perdeu fora de casa contra o Grêmio, e aí a gente tem os demais. Lembrando que após o título da Libertadores do Botafogo, a gente conseguiu ter a classificação dos 6 primeiros que vão para a fase de grupo da Libertadores e o sétimo e oitavo que estão na fase prévia, né? A fase preliminar da Libertadores. Lembrando aqui, mais uma vez, o time do Corinthians, né? Conseguiu vencer de virada, estava perdendo 2-0 do Criciúma lá em Criciúma e conseguiu terminar o jogo em 4-2. Então, assim, impressionante essa retomada no campeonato que a equipe do Corinthians está fazendo. O Cruzeiro, que perdeu a Copa Sul-Americana, é o time que mais empatou o jogo contra a equipe do Red Bull Bragantino. E a gente continua com o restante da classificação. O Vitória da Bahia, com esse triunfo frente ao Fortaleza, conseguiu se manter na Série A do ano que vem. Está em 10º lugar. Já está garantido, pelo menos na fase da Sul-Americana. A gente tem o Grêmio, que venceu depois de muito tempo sem vencer, conseguiu encontrar o caminho da vitória, venceu o time de São Paulo 2-1. O Vasco da Gama, que estava perdendo em casa contra o Atlético de Goiás, acabou encontrando empate, terminou 2-2. O Galo permanece com 44 pontos. O Atlético do Paraná, que estava vencendo a equipe do Fluminense, acabou cedendo empate 1-1. O Juventude, que vem de um triunfo, está 42. O Fluminense, que está perto da zona de rebaixamento. E fechando aqui o Z4, Criciúma, com essa derrota contra a equipe do Corinthians. Depois a gente tem o Bragantino, o Cuiabá e o Atlético de Goiás, que já estão rebaixados. Só lembrando que a próxima rodada da equipe do Fortaleza vai jogar fora de casa contra a equipe do Atlético de Goiás, que já está rebaixado. Então a gente espera o que do Fortaleza? E aí, após isso, o que é que a gente deve esperar do time do Fortaleza? Será que a gente deve esperar um time com comportamento diferente? Ou a gente espera que a equipe tenha realmente esse rendimento ruim? O pior, pessoal, não foi apenas ter perdido do Vitória. O problema foi o que os jogadores eles puseram em campo, né? Eu acho que perder é normal. Você realmente, o Vitória, ele valorizou muito a nossa derrota, porque ele jogou muito bem, o Carpini conseguiu dar um nó tático, né, no Vojvoda. Lembrando que o nosso primeiro jogo nesse campeonato foi contra o São Paulo, à época o Carpini era o treinador do São Paulo, a gente venceu por 2-1. Então o Carpini
pegou essa situação e conseguiu fazer uma linha com 3 zagueiros, né? Teoricamente era um time um pouco mais defensivo, mas um time extremamente traiçoeiro. Então, assim, o Fortaleza não soube se desvencilhar dessa teia, né, que o Carpini colocou, enfim. E a gente conseguiu sair com resultado negativo. Enfim, a gente tem mais 2 jogos no campeonato, tem um jogo contra o Atlético de Goiás que é na quarta-feira. E lembrando que após isso a gente tem o último jogo que é contra o Internacional em casa. O check-in ainda está aberto e a partir de amanhã serão vendidos os ingressos. Esperemos que a gente consiga se despedir do nosso Fortaleza, né, de uma forma bem mais digna, lembrando que essa campanha, por mais que tenha essa derrota, é sensacional, a gente está em 5º lugar, mas a gente não consegue ir mais à frente, lembrando que a gente passou a maior parte do campeonato ali no G3, então seria interessante se a gente conseguisse ficar em 3º lugar para poder ter uma premiação bem interessante para a equipe do Fortaleza. Enfim, esperemos, né, que o Fortaleza tenha uma atitude diferente contra o Atlético de Goiás e que possamos encontrar o caminho das vitórias e que no jogo também contra o Internacional, no próximo domingo, a gente faça esse presente lá no Estádio Castelão e empurre o nosso time rumo à vitória. Então, assim, pessoal, eu agradeço a todos, né? Para quem não me conhece, meu nome é Mídio, eu faço parte aqui do canal Espetaculion. A gente faz lives todas as terças, às quintas, por volta do meio-dia, e às sextas-feiras, por volta de 1 da tarde. E à noite a gente tem lives nas terças, nas quintas e nas sextas, a partir das 10h30 às 10 horas da noite. Então, eu conto com vocês. Um forte abraço, curtam o nosso canal e digam o que vocês estão achando do canal. Vocês acham que o nosso time do Fortaleza ficará em que posição? 3º, 4º, 5º ou quem sabe em 2º lugar? Então, eu agradeço a todos, um forte abraço, fiquem com Deus e a gente se vê na live daqui a alguns dias. Então, vamos nessa, pessoal. Valeu, fala Espetacular, curta nossos vídeos e até a próxima. Valeu, pessoal. Tenham um bom dia a todos e até a próxima. Fiquem com Deus. Fui.